4.2, próxima aula eu fecho com vocês 4.3, passe esse exercício para vocês fazerem, essas questões, finalizam também, vou passar o link para vocês tudo, vou colocar no portal, lembrando, todas as nossas aulas, tanto a teórica, tanto a prática, está no portal, se tiverem dúvida pode estar acessando o portal, abrindo o link e fazendo, tá? Assistam as aulas lá, tirem dúvida, qualquer coisa, pode mandar para mim, e-mail, texto, WhatsApp, as dúvidas que vocês tiverem, se eu estando aí disponível, já respondo vocês, tá? Então, vamos iniciar, então, 4.2, geração de código e otimização de código. Então, foi passado já orientado, né, se vocês quiserem baixar. No livro, recomendo a 8.1 ou 8.2, para vocês baixarem, NetBeans. Todos, né, só relembrando, NetBeans, para ele poder rodar, ele precisa do JDK. O 8.1 não vem JDK. Já as versões do 8.2 em diante, eles já vêm junto o JDK. Então, se baixar para instalar o NetBeans, ele já atualiza e já coloca o JDK junto também, tá? Tem no portal a versão nova, se vocês quiserem baixar e utilizar. Essa versão aqui é a nova, é a 11.3, tá? Se vocês quiserem baixar, pode baixar tranquilo. Eu tinha colocado o link aqui no PDF, no PowerPoint, mas não tá. Mas eu coloco, antes de mandar o arquivo para vocês, eu coloco para vocês quiserem baixar o atualizado, beleza? Então vamos lá. Continuando aí nossa aula sobre gerações de códigos, né? A gente vai falar então um pouquinho nessa aula de hoje sobre traduções que é realizada aí pelo código-alvo, que também a gente já falou. Através dessa tradução do código-alvo também foi falado de gerações de código de máquinas que são eficientes e há redundâncias aí sobre a questão de uso, né, e utilizar aí plenamente os recursos dos processadores. O objetivo da nossa aula é criar o que? Otimizações de códigos gerados. Então, conforme ARRO 2007, existe um método que garante que o código-alvo seja gerado e será o mais eficiente, mas na prática, conforme RAW 2007, o problema de gerar um código ótimo não pode ser solucionado com tudo, e é possível garantir com as aplicações técnicas de otimizações um bom código. Dentro de nós temos, então, cabe uma desmitificações de construções de compiladores. Essa fase de otimização do código ele é muito complexa na geração do código, pois ele gera, e quando ele gera, ele tem que fazer a tradução, e essa tradução ela é associada através de comandos de linguagem de alto níveis, e as suas instruções também de baixo nível. E aí ela percorre através de nós, que a gente falou também sobre nós, né, utilizando a AST, que foi falado na aula passada. Através desses nós eu consigo criar uma linguagem padrão de alto nível e baixo nível, enquanto ele vai otimizar e realizar várias propriedades desse tipo de estrutura que será gerado. Então vamos analisar aí quais são essas propriedades, conforme RAW 2017. Primeiro, a transformação precisa ser preservada, o significado dos programas. Durante o processo de otimização, não podemos comprometer a execução do programa e gerando aí códigos que não existam no programa fonte. Exemplo, quando a gente otimiza aí o código, ele é gerado aí uma passagem que pode ser, em algum momento, um resultado de algum erro, e que, no caso, não exista no programa original, ele vai fazer a otimização e não deverá ser feita, tá? Segundo é a transformações, ela precisa ser acelerada no programa que será gerado. Na média, é um por fator que pode ser mensurável, e essa eficiência média é o que vai importar nesses pontos de otimização, pois tem sempre o fato de aumento de número de interrupções nos processos de conversões de uma instrução de uma linguagem de alto nível para o código de máquina, ocupando então mais memória e resultando em uma menor eficiência na sua média. Então, quando a gente for fazer essas transformações aí para poder acelerar, temos que ter cuidado com isso aí, tá? Às vezes, essa aceleração, ele acaba ocupando mais memória e tendo aí um resultado da sua média ineficiente, tá? Ou seja, nesse caso, menor. Esse é um caso no qual se atenta a alcançar a eficiência média.
essa eficiência média a gente faz aí através de uma taxa chamada taxa de crescimento, que é Big Theta, né? Que através dela a gente faz essa média para verificar a eficiência dessa aceleração desse código que está sendo gerado. Uma transformação também, questão de valer o esforço, significa que o tempo que o compilador irá gastar para gerar o código-alvo tem que ser compensado na sua eficiência do programa que está sendo gerado. Podemos dizer que não se vale a pena só fazer a otimização, mas temos que entender que se o pior do que o soneto, isto é, o resultado do esforço será gasto de otimização, for maior que o resultado, ele será então obtido um programa através de um programa executável que será gerado. Para melhorar essa compreensão, então a gente vai falar um pouquinho sobre geração e otimização desse código, tratando de tradução de uma linguagem de alto nível para uma linguagem máquina, tá? Sempre uma linguagem de alto nível, ela vai fazer essa tradução para uma linguagem máquina, e através dela nós temos que ter em mente o quê? A analogia desse contexto. Primeiro, linguagem de alto nível igual linguagem de fonte igual código-fonte. Então, tem uma linguagem de alto nível, tem uma linguagem de fonte e tem o código-fonte. O programa ele é escrito pelo programador em uma linguagem com instruções fáceis de ser compreendida através da linguagem Java, Pascal, Python, C e C#, tá? A linguagem intermediária, código intermediário e representação intermediária, que é representada pela referência RI, tá? É um código mais simples para a máquina, gerado pelo compilador independente do seu processador. O compilador faz isso depois da análise sintática e semântica, tá? O compilador faz análise sintática e semântica e utiliza aí a forma de pós-fixa ou 3 endereços de conversões. Só relembrando aí, pessoal, o que é pós-fixa mesmo? Nós viu pós-fixa e o in-fixa. Qual que é a diferença de um e do outro mesmo? E aí? Ixi, esqueceram? Então fica aí, ó, umas sugestões já para vocês pesquisarem aí, para relembrar, na verdade, que a gente falou na aula passada de pós-fixa e o in-fixa. Qual que é a diferença de um para o outro, tá? Já dá uma relembrada aí no conteúdo que a gente viu. Então é o seguinte, a linguagem de baixo nível, código de máquina e código-alvo é um código que o computador consegue executar, tá? Linguagem intermediária, código intermediário, representação intermediária, é um código simples para a máquina, onde o compilador vai fazer aí independentemente do processador. Baixo nível, código de máquina e código-alvo é quando o computador consegue executar, tá? Complexidade de algoritmo, ele analisa o custo do algoritmo com relação ao tempo de gasto. Pior caso, que é chamado Big O, que é o melhor caso, é o Big Ômega, e o taxa de crescimento Big Theta, tá? Então, nós temos aí três tipos aí de tempo de gasto que pode ser feito como referência aí para analisar custo. Big O, Big Ômega e Big Theta, tá? Alguma dúvida até aqui? Posso prosseguir? Pode. Ah, tá aí, né, Juan? Natália, tranquilo? Tá. Tranquilo. Então vamos entender um pouquinho desses processos que a gente está falando aí, de processo de otimização e geração de código, né? E vamos citar um exemplo aí, através do Java. Então, eu tenho uma classe criada, public class exemplo. Fiz a declaração da minha função, né? Public static void main, que é minha função, minha classe principal que será executada no meu comando. E declarei como string argumento. Declarei a minha variável, então minha letra A, B e C
ela é dobro. A está recebendo o valor de 1, B está recebendo o valor de 5, e o A vai armazenar a minha condição, que nesse caso a minha condição é, primeiro ele vai somar o valor de A e B, depois ele vai dividir por 2. Então, se eu sei que A é 1, então aqui vai estar um valor de 1 do meu A, e o B é 5. Então, a soma dos dois vai dar 6, dividido por 2, eu tenho o meu resultado, que é igual a 3. Então, o valor de C é igual a 3. E aí eu coloquei uma condição, né? Se o A for menor que 4, ele vai mostrar, então, um exemplo desse método e vai fazer aí um incremento. Então, vai somando esse valor até chegar no valor final que foi solicitado. Abrir chave, fecha chave, né? Abrir chave aqui e tem outra chave na parte de cima e fechou essa chave. Essa chave aqui, estou fechando essa chave e essa chave aqui, fechando essa minha chave. Aí eu fecho meu algoritmo. Tranquilo até aqui, pessoal? Vocês querem pegar esse algoritmo, jogar aí no NetBeans ou depois vocês fazem isso aí para a gente prosseguir com a nossa aula? Apesar que é um algoritmo tranquilo, é só um cálculo e está fazendo uma comparação aí através de uma condição. Podemos prosseguir? Sim. Sim. Então vamos lá. Continuando a nossa... Ali, então aqui eu faço uma condição que será impressa o meu algoritmo. Public start método, que está sendo chamado aqui meu método. Coloco aqui o meu public class, declarando como dobro, nesse caso o x, que vai fazer a comparação, onde o x vai multiplicar por 2. E aí eu tenho meu próximo método 2. Public método 2, também declarei como x, aqui eu tenho o método 2, e aí vai fazendo essa multiplicação, e aqui está sendo impresso na minha tela, nesse caso, a saída dos resultados, system.output print ln, né, que é a próxima linha, pega o valor do resultado, multiplica por 2 e mostra o valor desse exemplo, que está sendo armazenado. Beleza? Tranquilo aqui? Alguma dúvida? Tranquilo. Então vamos lá. Então a gente descreveu ali como é feito aquele código, né? Agora a gente vai fazer como que converte esse código fonte para RI, né? Utilizando aí 3 endereços para poder separar cada bloco desses que é utilizado. Então a gente vai ter um bloco de conversões que vai mostrar e os blocos B1 a B5. Então aqui eu tenho uma tabela de fluxo mostrando meu fluxo. Então primeiro B1 foi declarado o valor. O T está armazenando a soma, né, de A mais B, e o C vai dividir. Então, a soma aqui deu 1 mais 5. O T, 0, ele passa a ter um valor de 6. Aí, aqui vai ter o valor de 6 dividido por 2, e o C vai salvar esse valor dividido por 2, que é 3. Se o A for maior ou igual a 4, né, goto B3. Se não, se for maior, ele escreve o valor de C, que ele é maior. Senão, ele prossegue fazendo a solicitação através do método. Eu tenho o método solicitando o método 1, o método 2. Então, aí tem o T1, que é um cal método 1. Se T1 for igual a A, né, o valor de A, ele faz a soma aqui, T1 igual a mais 1, que nesse caso ele faz o incremento, que é o mais que está sendo falado ali em cima. Que aí o A mais 1 é a mesma coisa de eu colocar o mais que está fazendo incremento. Goto, daí tem um valor que está sendo representado. Se não, eu faço aqui esse outro cálculo da T2 ou eu faço o meu cálculo da minha T3, tá? Que eu tenho T1 fazendo meu cálculo, fazendo a solicitação da chamada dos métodos, e aqui eu estou fazendo meu cálculo do T1, da T2 e da T3. Retorno, que vai dar aquela pausa da tela, até prosseguir para a próxima etapa.
Alguma dúvida disso aqui? Show de bola, então vamos lá. Estou na representação lá em cima, eu acabei de explicar para vocês, mas aqui também está descrito, tá? Então, a representação daqueles blocos e os gráficos de fluxos, conforme HAL 2007, eles são úteis para fazer compreensões de um algoritmo de 3 endereços, e os gráficos também ajudam a coletar informações a respeito do código intermediário, durante o processo de conversões para o código máquina. Assim, para entender que venha a ser um bloco básico, que é o BB, é fundamental que, para a sistematização desse processo de otimização, segundo HAL, um bloco básico é uma sequência de enunciados consecutivos, na qual o controle entre o início e deixa no fim, sem uma parada ou possibilitando a ramificação e o excesso final. Logo, pelas definições de um algoritmo para particionar o programa de blocos básico, devemos considerar que um bloco básico tem que começar por um líder. O alvo de desvio é um líder de sequência que sucede um desvio de um líder. Então, como a gente vai ver a figura, o primeiro bloco, B1, ele tem as instruções de um líder, que é o A1, termina e vai encontrar seu desvio se A for maior ou igual a goto B3. O bloco B2, ele começa a fazer um imediato aí depois desse desvio, onde o T1 recebe o A, ele é o líder desse bloco, e o mesmo termina a encontrar o desvio, que é chamado goto 12, que está fazendo o seu desvio. E aí eu tenho a observação, então, como é feito essas instruções em alto nível, usando aí o while para ser convertido, e um desvio condicional de uma conversão do RI de 3 endereços. Então, aqui eu tenho o bloco B4 e a otimização desse bloco. Então, no lugar de eu colocar T igual a T1, T2 igual a T2 multiplica por 2, e aí escreve o valor desse T2, eu otimizo esse bloco, colocando já diretamente, onde T1 multiplica por 2, e aí o T2 eu tenho o resultado já dele e escrevo o valor. Então, aqui eu fiz uma otimizações do meu bloco, onde eu tinha 4, usei 3, certo? Tranquilo? Tem aqui um exemplo de um controle de otimização. Então, lá em cima, vocês viram quantos blocos tinha? Nós tínhamos bastante blocos fazendo esse controle, né? Eu vou voltar lá em cima para vocês verem. Certo? Aqui, ó, tem um bloco de controle, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, com a otimização desses blocos, eu tive 3 blocos. Então, a declaração da minha variável, onde T0 está recebendo o valor de A e B, e o C está recebendo o valor de T0 dividindo por 2, e aí eu estou usando a minha condição. Se for maior ou igual a 4, né? Ele escreve esse valor, que é o verdade. Eu tenho nessa condição verdade e falso. Se for verdade, ele já escreve o resultado no final, né? Se caso não for, ele faz essa execução aqui, né? Verdade, finaliza o código mostrando o resultado que ele é maior ou igual. Se caso ele for menor, ele vai fazer essa execução desse outro bloco. Quer falar alguma coisa aí, Natália? Alguém? Não, tô de boa. Então, beleza, vamos lá então. Então aqui ele está falando de como é feita essa otimização desse bloco e a representação de otimização no final, tá? Analisando todos os blocos básicos e transformações desse código intermediário para melhorar a eficiência do bloco. Então observe que o código original à direita e a otimização do código da esquerda. Então aqui eu tenho um trecho do meu código. While A menor que 4, eu tenho uma chamada do método dentro de um loop, tá? Aí dentro dele eu tenho o exemplo método A, que está sendo armazenado esse valor, e aí aqui eu tenho um incremento. Public static, aqui eu estou fazendo um processamento de otimizações dos blocos repetitivos,
System está sendo impresso esse valor na tela, e aí é o armazenamento desse método dentro dessa variável. Aí aqui ele descreve como que irá funcionar as suas ações dentro do método. Criei minha classe também public, e aqui declarei as ações do meu método 2. Live do método 1, aqui do meu método 2. E através disso aqui eu tenho meus blocos básicos, onde ele faz aí pelo menos uma operação de memória de desvio, tá? Então, tenha em mente o seguinte, que programar é uma arte, então vocês são verdadeiramente profissionais de artes, né? Então, não é qualquer um que consegue programar, a gente precisa pensar, ser criativo e solucionar aqueles erros e problemas que é encontrado naquele momento. Então, uma frase aí do Kurtz, 1974, né, que tem em mente que programar é uma arte e deve-se, portanto, desenvolvê-la com estilo, técnica, eficácia e, sobretudo, eficiência. Então, uma frasinha para vocês aí, ó, motivacional. Leve isso aí, peça sempre na vida de vocês, principalmente quando vocês forem formar e pegar lá o canudinho da sua formação. Lembre-se disso aí, que vocês são verdadeiramente uns artistas, beleza? Então, para que seus aplicativos alcancem todas essas qualidades, use os recursos de otimizações no processo de compilação e poderá fazer toda a diferença nesse resultado final. E quando você coloca seus aplicativos em produção, esse resultado aparece. Então, um exemplo para otimizar aí a fase de análise da RI, no qual usamos a estrutura do BBICFG para análise e outra fase para transformações, no qual é gerado então um código mais otimizado. Então, através dessa geração desse código, ele vai converter a RI e em um código ele possa executar essa máquina de destino. Essas ações são feitas por fases de compilações. Então, a primeira fase é chamada de seleção de instrução, consiste em selecionar uma sequência de instruções de máquina-alvo, que implementa aí suas operações através da RI. O que é RI mesmo? É RI? O que é RI? Esqueci. É RI, irmão. Ajuda o colega, pessoal. Puta merda, hein, gurizada. Essa gurizada tá fraca, hein, velho. Representação intermediária. Certo. Certo, né? Então vamos lá, continuando. Então, o próximo é o escalonamento de instruções, consiste em definir a ordem no qual as operações deverão ser executadas. Alocações de registro, consiste em definir quais valores deverão residir nos registradores em cada ponto desse programa. Para cada ação, seleção de instruções, escalonamento das instruções e alocação desses registros, que são as ações que são feitas. Então, para cada ação, nós temos a seleção de instruções, escalonamento, temos escalonamento das instruções e alocação desses registros. O compilador deverá reescrever esse código intermediário para refletir quais a decisão ele vai tomar. Então, vamos selecionar umas instruções de máquina-alvo para efetuar, então, a geração desse código, como exemplo aí de classe exemplo.java. Esse código-fonte foi escrito em Java, com destino à máquina-alvo, que é a JVM, e os conjuntos dessas instruções dessa máquina é o bytecode, beleza? Então, a gente tem aqui um exemplo das instruções dessa máquina sendo executada aí pelo código RI, que é a representação do código intermediário.
Então, aqui eu tenho o RI otimizado, tenho o bytecode e os comentários. Então, aqui eu tenho 0 recebendo um tipo de constante, 1, 2, 3 e assim por diante. O A igual a 1, o if fazendo essa comparação e o T1 recebendo esses valores. Nessa primeira ele vai carregar uma constante de uma pilha 1, nesse aqui vai armazenar a variável, vai carregar a minha pilha, nesse caso a pilha que vai carregar está sendo armazenada na variável A, tá? Aqui vai carregar minha constante de 4 pilhas que foi criada. Aqui vai fazer a comparação entre o A até que seja maior ou igual a 4, tá? E aí aqui ele faz o meu desvio de instruções. Se for maior ou igual a 4, ele mostra o resultado final. Se não, ele faz novamente aquela sequência de cálculo para poder até que esse valor seja verdadeiro. Então, como ele está fazendo uma condição aqui de comparação se é verdade ou falso, aí eu tenho um desvio, é chamado desvia, tá? E aí aqui vai carregar esse valor, a variável A, dentro da minha pilha. Que aí eu tenho a sequência, aqui está executando a minha T1, aqui está executando a minha T2, aqui está fazendo meu incremento, que vai carregar essas informações dentro do loop, até chegar no fim do seu programa. E aí vai fazer o método 1, que a gente explicou na parte de cima, depois executa o método 2 e imprime esse resultado final conforme foi solicitado. Tranquilo até aqui, pessoal? Posso prosseguir? Pode. Pode. Então, é comum a gente associar a geração desse código-alvo apenas com algumas ações da seleção de instruções dessa máquina para o RI. A fase de geração do código-alvo envolve mais tipos de ações. Exemplo, é possível verificar a ação de escalonamento de instruções que ocorre através das instruções 12 e 20 e tratar isso aí como uma instância que é chamada de classe system.ut. Dentro dessa instrução 12, ocorre então uma instrução 15 a 19, e antes de realizar essas instruções para cal, que aparece como parâmetro, como método dessa classe, a prioridade é instanciar primeiramente a classe. Depois que distancia a classe, para que não ocorra nenhum erro, aí somente diz que vai se preocupar com cálculo. Nesse caso, o cálculo será associado através de parâmetros de métodos invocado aí na linha, a partir da linha 20. Aí aqui eu tenho um invoke virtual, hashtag 13, onde eu estou fazendo a invocação desse parâmetro associado aí ao cálculo. Aí vai imprimir esse valor da minha pilha. Geração de código tem por objetivo principal de fazer transformações da representação intermediária, RI, para o código-alvo. Para isso, ele seleciona as instruções da máquina correspondente, da RI, e define suas ordens de instruções e alocações através de registro. Porém, o compilador tem uma grande importância com relação à eficiência do código que será gerado por ele, e isso será executado, então, dentro da máquina-alvo, em várias etapas de conversões, desenvolvendo ações de análise da RI, com o objetivo de otimizar instruções e obter, então, um bom resultado final. Nesse caso, o resultado final é a execução desse código fonte que foi solicitado e criado. Uma dúvida, pessoal? Posso prosseguir? Oxe, já terminou? Alguma dúvida até aqui? Não. Natália, quer perguntar alguma coisa? Não, tô aqui analisando só. Estou aqui analisando. Juan? Alguma dúvida, Juan? Pessoal? Nada? Tá tranquilo, então? Então, vamos lá, então. Então, a gente finalizou a unidade 4.2, né, explicando um pouquinho sobre a questão de geração de código-alvo aí,
né, para vocês terem um conhecimento que a gente pode fazer essas otimizações, que é diminuindo a quantidade de blocos a ser executado e trazer um resultado mais rápido, evitando aí desperdício de memória e até mesmo o uso de grande capacidade de armazenamento, né, desses recursos. Para fechar a unidade 4.2, tira um print aí da tela, manda no grupo aí, para responder depois, e eu quero prosseguir com vocês com aula prática. Isso aqui vocês podem fazer depois de me entregar. Coloca lá curso de vocês, compiladores, tá? Disciplina compiladores, curso aí ciência de computação, análise e desenvolvimento de sistema. São vários tipos de cursos. Não esqueça de colocar aí a seção 4.2 e coloca lá número 1, letra A, número 2, letra A, número 3 é letra A e assim por diante. E manda depois para mim no meu e-mail. Juan, tira o print aí, manda. Juan e Natália, por favor. Esse print... Pera aí só um minuto, professor. No final da respondo aula, o essa senhor vai me pergunta. mandar... Pode deixar, eu mando para vocês esse material, daí vocês já respondem. Porque tem da outra passada também, né? Verdade, cara. Ô, Gente, tá viajando. Tá vacilando, né, Mandei, professor? teve pra alguém que eu já mandei, hein? Não, mandou Eu não, já irmão. mando agora, vamos lá. Só para como. Mas se eu não me engano, eu mandei, hein? Mandou não. Anterior, não. 4.1. Vamos lá, só ver 4.2 já em PDF, manda para vocês. Da lá passada o senhor mandou, não. Tá ninguém nem pro Thiago? Não, Quem é José. Thiago? Thiago Vaz? Quem tem Thiago? Tem Thiago. Tava mandando também para ele, material. Mas Thiago não é Ele não dessa... passou pra ninguém. Thiago Não? é de COP 2. Mas tranquilo, eu vou mandar para vocês aí, para vocês não ficar, pra vocês não chorarem. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui. E aí eu quero fazer uma aula prática com vocês hoje. Pra gente continuar semana que vem. Então vamos lá, Natália. Natália, vou mandar para você também, tá, Juan? Aí você compartilha com o povo. Juan Titânia, guri. Fechou? Beleza. Então vamos lá. Chegou aqui. Então eu vou finalizar. Pessoal, até aqui que a gente viu essa parte. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Conseguiram compreender alguma coisa? Ou não conseguiu compreender nada? E aí? Diz que fale se cale-se para sempre. Tranquilo então, né? Aula teórica tá tranquilo. Próxima aula a gente finaliza 4.3 e continua também com nossa aula prática. Finalizo a aula prática. Atenção a ver se eu consigo finalizar hoje a aula prática. Mas se não conseguir hoje, a gente continua na próxima aula. E aí ficam os exercícios para vocês fazerem. Tranquilo? Então vamos lá. Vou parar essa aula da parte teórica.